Então, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal aqui. E esse vídeo aqui vamos fazer uma abreviação aí de um recrutamento de lines. E lines é isso aí, mano. Então, estamos aqui na procura de algumas lines que tenha um foco, tenha disposição, tenha a responsabilidade de estar focando na guilda e representando a guilda, entendeu? Então, se a Line entrar pra guilda, passar nos testes tudo aí, elas conseguem então tá ganhando camps com campeonatos assim, tipo, você está jogando campeonatos, tá ligado? Então, tipo, se a line é boa, mano, pode ter certeza que faltar camp pra line não vai faltar. E se faltar, mano, é só se a guilda não for eu o líder, entendeu? Então, isso que nunca vai ser, porque eu vou sempre ser, entendeu? E vai ser sempre dessa forma aí. Se a line mostrar interesse com a guilda mostra mais interesse ainda com a line, entendeu? Então, tipo, o foco é evoluir, entendeu? Então é o seguinte, tropa. Você aí que tem uma line, ou talvez você é play solo, pá, né? Mas tem uma disposição, você é focado. Então já entra em contato comigo aí para você estar entrando para a guilda Sanguinários aqui, mano. Sanguinários é o nome da guilda, entendeu? Temos 5 guildas atualmente, que seja no ano 2021, sei lá que ano que você vai estar vendo esse vídeo, vai ser 2022, mas vai ter vaga igual, entendeu? Sempre vai ter vagas, porque a gente busca fazer muitas guildas, entendeu? Já faz quase um ano de guilda, vai fazer um ano aí em 2022, no mês 3 no dia 19, né? E então, é só isso aí, mano. Você tá ligado que a gente começou já faz um bom tempo, começou do zero e também tá evoluindo, entendeu? Já estamos no 20% de guilda, né? Que seja para evoluir. Quando chegar no 100, aí tem que ter já umas 2, 3 lines lá pra sair cena. Ou uma da vez, né? Vamos tentar, né? Então é o seguinte, a importância mesmo é você estar jogando campeonato. Vencendo campeonatos aí, a gente já vai ver, a gente vai investir cada vez mais em vocês, entendeu? Só basta ter a disposição. Então, tendo 5 guildas aí, mano, as guildas pegando salas personalizadas aí, mano, vocês conseguem estar tendo uma disposição nas guildas, tipo, vocês podem entrar em qualquer guilda, entendeu? Mas na guilda que vocês entrar, vocês vão ter que dar o sangue na guilda para você estar evoluindo a guilda, entendeu? Se a guilda 05 é a melhor, mano, tipo, a melhor que sempre pega dog tag, tem bons players ativos, não, tipo, não tem irresponsáveis, né? Sempre vai ter um mais, tipo, menos, né? Menos irresponsáveis. E então, se a guilda vai ser a melhor da Sanguinários, então a guilda vai ser a mais que vai ter mais eventos e premiação para os players que atuam naquela guilda, entendeu? Então, se você tiver na 05 e a guilda está muito boa, mano, todo mundo disposto, sempre pegando a meta de dog tags, então pô, mano, a guilda é a melhor, pô. Então a gente vai investir um pouco mais naquela guilda, fazendo algum evento de premiação para aquela guilda, entendeu? Na 05, entendeu? Aí as outras, elas vão ter que dar o melhor também para evoluir. Caso daí depois a guilda começar a crescer e outra se substituir ela, aí vamos ir para outra guilda dizer que aquela guilda é a melhor da Sanguinária, entendeu? No momento é a 05 aí, pá, entendeu? Mas, tipo, foi só uma vez aí que pegou muito rápido o tag, né? Mas depois não consigo pegar. Mas agora nós estamos fazendo uma revisão aí para todas as guildas tá focando, entendeu? E focando e também, tipo, tendo a responsabilidade. Porque os caras que eu escolhi, mano, para ser líderes das guildas sanguinárias são os caras que eu sei que tem a responsabilidade de cuidar de uma line. Se sabe cuidar de uma line, sabe cuidar de uma guilda. Se não sabe cuidar de uma line, mano, muito menos vai cuidar de uma guilda, entendeu, mano? Porque a line tem mais compromisso, entendeu? A guilda não tem tanto compromisso assim, né? Mas tem compromisso também. Então, entre em contato. Tem na descrição aqui o link do contato aqui, você pode estar entrando em contato. E, e se você é solo aí, deseja tampar uma line aí, eu passo contato dos caras das lines aí, vocês fazem o teste, passa e passar, e, entendeu? Então, se você é da line, a line JVT, vamos dar um exemplo, JVT é uma line, ela tá na 02, então eu quero entrar para line, passei no teste, pá, e eu tô na 01, então eu vou sair da 01 para estar entrando na guilda que tá JVT, entendeu? Então, para todos os players tá na mesma guilda e é obrigatório estar no grupo da guilda. E a tag desnecessária, entendeu? Então, a guilda tem a tag? Tem,
Mas não é obrigatório estar utilizando a tag da guilda, entendeu? Só usa se quiser. Então, se você está numa line, você vai ter que estar utilizando a tag da line, tá ligado? O que seja, se a line tem a tag ZY, então você vai ter que estar utilizando a tag ZY, entendeu? Aí, se você entrar para a guilda, você tiver a tag da guilda atual, você vai ter que estar colocando outro nome, entendeu? Então, tipo, eu saí de uma guilda lá e a tag era ST, entendeu? ST Zazar. Então, eu vou ter que estar retirando o ST e só colocar o Zazar, entendeu? Ou colocar a tag da guilda, caso desejar, entendeu? Então, a guilda foca em 2022 também como ter camisetas e calção ou etc e coisas aí que a gente quer inventar aí para sanguinários. A gente não pensa coisa pequena não, né, mano? Nós tem que pensar em coisas assim, ó. Então, depois de uns anos aí, a gente vai ver um negócio presencial também, aliados aí com alguns políticos, porque a gente tem que pensar nos projetos aí para a guilda, entendeu? E a guilda também não é só a guilda do Free Fire, entendeu? A gente pode fazer de outros games. Tem Free Fire, tem COD, mano. Tem vários games, entendeu, mano? A gente pode estar focando em qualquer game, entendeu? Só basta a disposição dos players, entendeu? Então é isso aí, mano. Então é isso aí, rapaziada. Vou fazer um vídeo aí meu. Porque eu já tô acostumado a mandar uns áudios aí de 1, 2, 3 minutos, né, mano? Então o vídeo fica longo, né? Aí nós temos também o negócio ali de quem pega mais dog tag, entendeu? Se a guilda é boa, quem pega mais dog tag ganha um bônus. Eu não vou dizer o valor X, porque não vou dizer o valor que vai ser, porque vai saber no momento que você vai entrar aí vai ser maior, entendeu? Então, tipo, eu não posso ficar falando aí o valor, tipo, vou dar um exemplo, não é que é esse valor não, entendeu? Então, se for, tipo, R$ 10, entendeu? Quem pegar mais dog tag da guilda, aí quem pegar mais dog tag da guilda ganha o bagulho, entendeu? Que seja o valor, entendeu? Então, rapaziada, você aí que deseja já, e você que já tá na guilda, vamos ver esse vídeo também aí, pra você ter algumas ideias aí como que é a guilda, para não sair falando coisas com coisas, né? A guilda tem um XT, nós temos parcerias também com algumas guildas aí, que a gente foca em evoluir, então a gente tem parcerias com guildas, temos no momento nós temos duas parcerias de guildas, que seja a La Cruzadas e a outra é a outra esqueci o nome, mas que a gente não, tipo, faz um dia aí, que foi, eu acho que ontem que a gente tava conversando, eles já participaram da CIC também, entendeu? Tem uma quantia de lines, que seja 22 lines, né? Seja maior que nossa, né? Então, e nós temos 5 guildas, mas não temos tanta gente não, entendeu? Porque o foco também da guilda tem as contas bots pra gente tá conseguindo salas, né? Que a guilda ganha dinheiro vendendo sala. E porque para ter lucro tem que estar fazendo isso aí, né? Entendeu? Então, tipo, a guilda trabalha nesse negócio, vendas, né? E logo mais a gente vai ver alguns mais benefícios aí para nós estar fortalecendo a guilda e como também as lines e players da guilda, entendeu? Contrato a gente também planeja fazer, entendeu? Fazer contratos aí mais para frente, agora não adianta não, né? Então fazer os contratos aí de quem deseja mesmo focar, honrar a guilda, dar a sua vida em campeonatos, entendeu? Não tô falando tipo em bala não, tiroteio, essas coisas não, entendeu? Nós é sanguinários, mas nós não é em vida real mesmo, entendeu? Então, tipo, é só em games. Não vão pensar aí que a gente sai matando todo mundo, não. Também vocês já estão exagerando o bagulho, entendeu? Então, rapaziada, o que eu me lembro é isso aí mesmo, né? Então, isso aí é o básico. É a questão de dog tag, o mínimo para estar pegando em cada guild. 120 dog tags, mas no total seria 150. Aí, caso vocês tomarem alguma advertência, que seja na hora de pegar dog tag e tá meio assim, né? Então, a advertência é de 400 dog tag você tem que estar pegando na guilda, entendeu? Para estar retirando a tua advertência. Com 3 advertências é ban. Aliás, até com uma já ficamos meio pendente assim pro teu lado, entendeu? Então, se você tem uma advertência, já tenta pegar a meta meio logo aí, porque qualquer coisa que pode ter da guilda aí, vai ter 2 olhos te observando. Talvez 8.
Então, mano, a guilda, ela tem benefícios com, tipo, como que eu posso estar dizendo, em aplicativo, né? Que tem um aplicativo da guilda. Com esse aplicativo da guilda aí, mano, vocês conseguem estar ganhando. Consegue estar ganhando em Pix, em dinheiro, né? Tipo, sala premiada. É tudo via o aplicativo da guilda, né? Eu digo da guilda porque todo o dinheiro que é gasto no aplicativo é o da guilda, entendeu? Eu não tiro nem um real do meu bolso pra estar pagando nada da guilda, entendeu? É tudo com a guilda. Então a guilda ganha dinheiro, entendeu? Então não é nada no meu bolso. Mesmo se fosse no meu bolso, tá aí, não tá com zero. Tava lascado no meio, entendeu? Mas é mentira, entendeu? Mas eu estaria lascado mesmo, mano. Porque imagina, tem que, tem que ter os dinheiro pra pagar os campos, pras lines, etc, entendeu? E se a line ganhar, tudo bem, né? Mas se não ganhar, eu saio no prejuízo. Então por isso que eu já montei um bagulho certo aí, que a guilda consegue estar lucrando com a guilda, não tirando o meu bolso, mas sim o da guilda. E tá ajudando bastante benefícios para todo mundo da guilda, entendeu? Ou seja, todo mundo, os players, lines, entendeu? Os líderes das sanguinárias também, que a gente tem aí. Cada um atua em uma guilda, né? Pra estar ajudando, fortalecendo a guilda sempre. E a rapaziada, é esse vídeo aqui. Já para você deixar esse likezão aí e já entre em contato aí com a sua line ou solo. O melhor que você quer dar pra guilda é dar esse melhor aí pra guilda aí, que a gente vai estar reconhecendo você e vamos estar colocando você em campo. Valeu, tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis, valeu, hein?